Glória a Deus. Graça e paz, boa noite. Vocês podem sentar. Muito obrigado aos músicos. Vocês devem estar estranhando, né? Que o cara já chega assim, já... quase não chego, gente. Tive um pouquinho de dificuldade para chegar, mas estou feliz de estar aqui. Eu me chamo Samuel. Estou muito grato ao pastor Franca pelo convite. E estou feliz de estar aqui com vocês, tá certo? Minha esposa é aquela que está entrando ali atrás. É só vocês procurarem a mulher mais linda do recinto. Cada homem tem um recinto diferente, né? Um mundo diferente, né? A mulher dele é a mais linda sempre. Eu sou professor do Rema, da matéria Caráter de Deus. Alguém já fez o Rema aqui? Quem já fez o Rema? Alguém foi meu aluno? Ah, sim, estou vendo aqui meus alunos. Glória a Deus, bom ver vocês, viu? Ah, sim, a irmã do Big Brother. Né? Ah, glória a Deus. Excelente aluna, viu? Tá proibido o Big Brother? É bom, né? É bom, né? Importante, é interessante, né? Infelizmente, hoje não trouxe para quem é meu aluno já vai se ligar no que eu vou falar, hoje eu não trouxe o vídeo do pastor angolano, que é para mostrar o que acontece com quem dorme durante a aula, tá? Então nós vamos ter uma aula demonstrativa hoje, um pouquinho, um aperitivo, mas não durma, tá bom? No final, se eu conseguir, eu coloco nos avisos, peço para alguém colocar aqui na mídia o que acontece com quem dorme nas aulas no Rema, pelo menos se você for meu aluno, vai acontecer isso com você. Gente, agora, falando sério, a matéria Caráter de Deus, ela, assim, a primeira vez quando me disseram que eu ia já começar no Rema e ensinando essa matéria, eu senti o peso da responsabilidade, porque quando a gente fala de caráter de Deus, quando a gente fala, quando eu pensei no tamanho do que é falar sobre quem Deus é, sobre como Deus age, sobre como Deus pensa. O que é o caráter de alguém? Quando a gente fala em caráter de alguém, a gente está falando a respeito do seu porquê, do seu propósito de viver, do seu modo de viver, da forma como Deus age e reage nas nossas vidas. Você sabia que Deus tem um modo único, imutável, de agir e reagir a nós? Você quer ver um exemplo? Se você age em fé, Deus reage com poder. Sim? Amém? Você está aqui? Você crê e se manifesta. Amém? Se você age com Deus em arrependimento, quando a gente tem um encontro com Deus pela primeira vez e a gente entrega arrependimento, o que é que nós recebemos de volta? Redenção. Sim? Então Deus tem um modo padrão de agir nas nossas vidas. E quando a gente se propõe a conhecê-lo, Deus, ele vai se deixar ser conhecido. Ele vai se permitir, ele vai nos permitir que a gente mergulhe em quem ele é. A vontade de Deus, desde o começo dos tempos, é que nós saibamos quem ele é. O primeiro passo para a gente entender quem nós somos é saber quem Deus é. Porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então, quando nós entendemos quem Deus é e a sua essência, nós podemos ter um norte e começar a compreender quem fomos criados para ser. Amém? Eu quero dizer para você, desde o começo, que você não foi criado por acaso e que você certamente tem um propósito e um valor inestimável para Deus. Amém? Deus não criou você para te jogar no mundo ou simplesmente para te jogar numa igreja. Tem gente que acha que o agir de Deus em suas vidas, eu encontrei muito crente assim, que o agir de Deus em suas vidas se limitava a quando a gente se convertia, começava a frequentar a igreja, mudava de hábitos, mudava as roupas
E aí, de repente, a gente começava a se comportar diferente e tá bom, Deus já fez uma obra na minha vida. Parou por aí. Por quê? Porque eu não tenho talento para cantar, eu não tenho talento para pregar, eu não tenho talento para tocar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que você foi comprado por bom preço. E quem sabe aqui que não se paga um bom preço por aquilo que não tem valor? Amém? Se você foi comprado com o preço de sangue de Jesus Cristo, significa que você é valioso para Deus. E não significa dizer que se você não tiver um talento específico ou que se sobressai, salta aos olhos logo de cara, você seja inferior ou você seja menos valioso. Não. Você foi comprado por bom preço, assim como qualquer ministro, assim como qualquer pastor, assim como qualquer professor, assim como qualquer pregador. Você também foi comprado pelo mesmo preço do sangue de Jesus. Amém? Você se alegra com isso? Então nós já começamos a entender que conhecer a Deus, nos ajuda a nos conhecer. E que podemos partir do princípio de que nós temos valor para Ele. Amém? De que Ele nos vê como alguém valioso. E é por isso que Ele também quer se deixar ser conhecido. Quer se deixar ter um relacionamento conosco. Tá bom? Então, eu vou começar falando a respeito do porquê que nós devemos conhecer a Deus. Eu geralmente mudo a ordem do nosso cronograma lá no Rema, só para poder falar disso primeiro. Eu acho que é mais importante a gente entender o porquê das coisas. Eu sempre fui curioso, eu sempre perguntei porquê, desde criança. E é engraçado porque eu trabalhava num lugar, na cultura, lá em Aracaju, e às vezes a galera da cultura eles acham que tem a mente muito aberta, mas às vezes eles têm a mente muito fechada quando se trata de nós cristãos, né? E diziam bem assim, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: Samuel, eu não entendo por que você é crente. Eu disse, por quê? Porque você é muito questionador, no sentido de querer saber o porquê das coisas. Aí eu respondi para essa pessoa, é justamente por isso que eu sou crente. Porque o mundo, ele não me entrega respostas. O mundo não te entrega respostas. Deus lhe entrega respostas. O mundo não entrega uma direção onde você pode ter convicção do que vai lhe acontecer amanhã. O mundo vai dizer bem assim, olha, você não sabe o que pode acontecer amanhã. Ei, mas quem é filho de Deus conhece o seu amanhã. Mais na frente a gente vai falar mais sobre isso. E eu disse, olha, é exatamente por isso que eu sou crente, porque Deus, ele me responde, eu pergunto e ele me responde. E o que ele não me responde, eu fico satisfeito, porque eu sei que hora ou outra eu vou entender o porquê também. Eu posso não entender agora, mas mais na frente eu vou saber. E uma coisa eu posso lhe garantir, vai ser sempre algo bom para mim. Amém? A Bíblia diz que todo dom perfeito vem do alto. Amém? Então, do meu Pai, eu só posso esperar coisas boas. Então, por que nós precisamos conhecer a Deus? Olha só. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 9. Por favor. Jeremias, capítulo 9. Versículo 23. Jeremias 9, 23. Olha só. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Observe que Deus aqui, através do profeta, já começa desprezando as coisas que são do mundo. Sim? Ele está dizendo, olha, você não se glorie no que você sabe. O sábio aqui, essa sabedoria aqui é do mundo. Então, não se glorie naquilo que você sabe sobre esse mundo.
E eu gosto sempre de dar um exemplo, inclusive nas aulas, quando eu falo sobre isso, da pesca maravilhosa. Se você vai observar, a pesca maravilhosa é Jesus dizendo a um pescador experiente como é que se deve pescar. A Bíblia diz que eles passaram a noite lá, não pegaram nenhum peixe. Jesus chega para ele e diz, olha, lance agora. Ele diz, Senhor, eu passei a noite pescando e tal. Não, mas lance agora, mas segundo a tua palavra eu vou lançar. Veja, era alguém que não tinha formação na área. E nem precisava ter. Por quê? Porque Jesus sabe ser pai melhor do que eu. Ele sabe ser advogado melhor do que eu. Ele sabe ser professor melhor do que eu. Ele sabe ser médico. Ele sabe ser tudo o que nós possamos fazer. Não tem nada que façamos que Deus não faça melhor. Ou que Ele não tenha algo a nos ensinar. Então, a expectativa nas nossas habilidades, elas vão fatalmente ser frustradas, porque não há uma ciência no mundo que não tenha um limite. Amém? Há um limite em que o médico pode chegar. Há um limite, inclusive para as matérias exatas, há limite também, em que o homem ainda não transcendeu. Mas Deus está dizendo, olha, não se glorie então nisso. Nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Ao 24 diz, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A maior glória que você pode ter nessa vida é conhecer a Deus. Aleluia. É desfrutar de quem Ele é, das coisas que Ele tem para nos dizer, para nos mostrar, para nos ensinar, para nos guiar. O primeiro departamento que eu trabalhei na igreja foi o departamento de jovens e adolescentes. E eu liderei jovens e adolescentes lá no Lamarão, no Verbo da Vida Lamarão. E fundei lá começamos, né, o departamento. Eu mais 15 adolescentes, Carol foi uma delas, minha esposa. E eu tinha 17 anos. E eu tinha que liderar jovens já, gente até de 25 anos ou mais. E adolescentes também. E eu era um adolescente. Tanto que eu tive que fazer o pastor Joselito, hoje meu pastor em Itabaiana, na época estava lá e ele me sugeriu, olha, faça um treinamento na sede um tempo, para você ter uma noção de como é. E eu até frequentei o Juve, mas eu frequentei muito mais tempo o Davi, porque eu era um adolescente também. Mas uma coisa que Deus falou comigo desde o primeiro dia, é que eu não precisava chegar pronto para o departamento. Eu fiz treinamento, eu conversei muito tanto com, na época, Beto, como com a Luísa e Juliana, conversei muito com eles e tudo, mas o principal foi confiar naquilo que Deus ia me guiar para fazer. Deixa eu dizer um negócio para você, Deus tem uma estratégia específica para a sua casa. Deus tem uma estratégia específica para o seu negócio. Deus tem uma estratégia específica para a sua faculdade, para a sua área de conhecimento. Deus é melhor pescador do que o pescador. Ele sempre vai ter algo para te ensinar. Sempre vai ter uma palavra nova para você. Sempre vai ter uma direção nova. Mesmo que você já tenha intimidade com Deus, mesmo que você já conheça a Deus, mesmo nós que já estamos no ministério, que recebemos direções, que recebemos palavra, precisamos sempre estar abertos, com expectativa, no que Ele tem a nos ensinar de novo. Assim como o pão do céu, o maná, que não podia durar de um dia para outro. Por quê? Porque o povo precisava continuar dependendo dele. A chave para a sobrevivência no deserto era depender de Deus. Assim é a nossa vida. Para sempre. Amém? Quando a Bíblia diz, olha,
confia no Senhor e não se estribes no vosso entendimento. E eu que sou da cidade, gato de hotel, que minha mulher me chama, gato de hotel, porque eu sei e curto muito pouca coisa do campo, não tinha entendido bem porque ele diz assim, como assim não se estribes no vosso entendimento? E aí depois eu fui entender a origem da palavra, e aí vem do estribo do cavalo. E aí eu comecei a observar que para você subir no cavalo, você coloca o pé no estribo. E naquele momento, todo o seu peso vai ali. Se aquilo ali se romper, você vai levar uma queda, não vai conseguir subir no cavalo. Então Deus está dizendo, olha, não coloque todo o peso da responsabilidade naquilo que você sabe. Não aposte todas as fichas na sua habilidade humana. Não se furte de entender o que Deus tem a dizer sobre as suas decisões. Não se furte de saber o que Deus pensa sobre o que você quer fazer. Sobre o que você está fazendo. Nenhum crente tem o direito de se furtar de ouvir a opinião de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Lá em Oséias, capítulo 6, Deus vai continuar confirmando o quanto é de sua vontade que nós o conheçamos. Oséias capítulo 6, versículo 6. Não é o 3. Geralmente o pessoal diz assim, não, 3 não, pastor, professor, não, 3 não, eu sei. Conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus, mas eu quero que você entenda o que ele fala aqui no versículo 6. Olha, ele diz assim, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Significa que Deus tem preferências, irmãos. Deus tem preferências, e dentre as preferências de Deus está o conhecer a Ele. Você entende isso? Ele está dizendo, olha, no lugar de sacrifício eu prefiro misericórdia. E mais do que holocaustos, mais do que você tentar entregar coisas a Deus, que é legítimo. Eu acho que pastor Kelman ensinou aqui sobre vida de louvor, né? Sobre louvor, sobre adoração, certamente ele deve ter falado ou pincelado sobre isso. Mais do que louvor e adoração, mais do que aquilo que você entrega para Ele, seja por gratidão, ou seja, simplesmente por quem Ele é, Deus quer que você o conheça. Porque quando nós conhecemos alguém, nós sabemos como agradar a essa pessoa. Amém? Você já viu quando o rapaz quer conquistar a menina? Geralmente ele vai querer saber o quê? Os gostos dela, não é? Ela gosta de homem mais sério. Ela gosta de homem que se veste mais sério. Não, mas ela gosta de homem que é mais descolado, mais solto. Ela gosta de homem magro. Ela gosta de homem mais fortinho. O que ela ouve? O que ela gosta de assistir? Daqui a pouco você vê o camarada assistindo dorama só pra... Nada contra, viu, por favor. Não estou reclamando, não. Estou dizendo assim, que tem gente que vai assistir só para agradar. Eu assisti aquele. Gente, fulano de tal. Enfim, aí vai descobrir o nome dos atores coreanos e tudo mais. Amém? Se a menina é fã de anime, a mesma coisa. Chega, vamos aprender alguma coisa assim. Para ter alguma coisa em comum para conversar. Amém? Para se aproximar. Uma das estratégias que Deus me deu quando eu comecei a liderar os adolescentes foi o seguinte. Deus disse, olha, aprenda a tocar um instrumento. Aí eu disse, meu Deus, não é a minha. Eu sei que eu não fui chamado para isso e tal. Ele disse, não, aprenda a tocar um instrumento. Por quê? Porque dentre os poucos adolescentes que tinham na igreja, 90% era do Ministério de Música da igreja. Então, era uma forma de eu conseguir estar ainda mais próximo deles. Porque eles falavam muito de música, você entendeu?
E eu fui estudar a música e aprender, para quando a gente se reunisse, estivesse conversando na casa de um deles, a gente estivesse tocando e falando a mesma língua. Por quê? Porque eu queria agradar, eu queria estar perto, próximo. Para estar próximo, irmãos, tem que conhecer. Amém? Você não fica grudado em quem você não tem intimidade. Você não consegue se relacionar bem com quem você não conhece. Uma das primeiras coisas que a minha mulher me disse quando eu comecei a namorar com ela foi: eu não gosto de flor. Foi. Aí ela disse, aí eu disse, por que, meu amor? Ela disse, flor não se come. Essa aí você já imagina, né? Você vê essa carinha dela de besta. Disse, flor não se come. Eu disse, tudo bem, vou lhe dar um buquê de coxinha. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Você já imaginou se simplesmente eu vou e desse flor para ela todo mês? Completou o mês de namoro, que tem essas bobagens também, né? Quando a gente está namorando. Chega um mês de namoro, 2 meses de namoro, 3 meses de namoro. E aí eu mandasse flores para ela todo aniversário de namoro. Eu ia agradar ela? Não. Então eu busquei entender do que ela gosta. E a Bíblia diz lá em Efésios, eu quero que você abra comigo, Efésios capítulo 6. Versículo 10. Efésios 6, 10. A gente conhece esse versículo assim, no mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é isso? Não é assim que a gente conhece esse versículo? Agora veja, na ampliada, a expressão que ele usa, e a Bíblia amplificada é bom porque ela tenta sintetizar num versículo só todas as possibilidades de tradução do grego, né? E ela diz assim, enfim, sejam fortes no Senhor, sejam fortalecidos através da união com Ele. Ou seja, você vai ser fortalecido através do relacionamento com Deus, do conhecer e ser conhecido, do estar perto. E a maior prova disso é que depois que ele fala de toda a armadura de Deus, no versículo 18 ele vai dizer, orando em todo o tempo no Espírito. Por quê? Porque o principal ali da mensagem da armadura de Deus é o relacionamento com Ele. Amém? Iria adiantar você vestir uma farda da Polícia Militar de Sergipe e não fazer parte da corporação? Você só tem a farda. E ele servir de alguma coisa? E ele conferir uma autoridade real? Você podia até ser confundido. Podia até conseguir fazer uma presepada ou outra. Mas você não estaria investido do poder de polícia. Você não é um policial de verdade só porque você tem a farda. Então, se você acha que eu tenho a armadura de Deus. Eu me lembro que eu era de uma outra igreja e lá ensinavam a gente, pastor, a vestir a armadura. Mas era um negócio engraçado. Era um troço engraçado porque botava a gente para orar e dizia bem assim, agora eu boto o capacete. Agora eu boto a couraça. E depois eu fui entender que, evidentemente, a passagem não falava sobre isso. Mas o principal, a chave aqui, é que só vai funcionar, você só vai usufruir dos poderes de um exército se você efetivamente fizer parte dele. Se você não tiver relacionamento com quem comanda esse exército, você não vai saber a missão. Você não vai ter treinamento. Você não vai ter direção. Você não vai saber para onde ir, nem o que fazer. Amém? Amém?
Então, a chave da armadura aqui é o relacionamento com Ele, a proximidade. E a gente só consegue isso, irmãos, conhecendo a Deus, mergulhando nele, na oração, na leitura da palavra, sabendo como Ele pensa sobre as coisas. Se você sabe como Deus pensa, irmãos, você não vai ser confundido pelo mundo. Os princípios do mundo, eles transitam de eras, de décadas. Hoje eu estava observando as fotografias, estava almoçando lá em Itabaiana, observando as fotografias de Aracaju. Eu gosto muito de história, né? E eu estava olhando ali o que hoje é a General Valadão e qual é o nome daquela praça? Eu trabalho na praça e sempre esqueço o nome dela, mas enfim. Mas eu estava vendo as fotos antigas e vendo todo mundo, era 1900 Fausto Cardoso, a Fausto Cardoso. Todo mundo de terno, 1913. E a galera na porta de casa, de terno, de calça social, em plena luz do dia. Você consegue imaginar isso hoje? Até os irmãos dos usos e costumes estão flexibilizando, porque o calor, meu amigo, quando bate na muleira não é fácil não. E eu olhando aquilo ali, eu disse, como as coisas vão mudando rápido. E eu estava olhando o padrão de vestimenta, e aí me lembrei de algumas obras que eu já assisti, que é da época de 20 ou de 30, né, mais na frente. E você vai vendo como a moda propriamente dita vai mudando, a forma das pessoas pensar, a forma das pessoas se vestirem, se comportar, vai modificando, irmãos. Mas eu quero dizer para você que os princípios de Deus são os mesmos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus pensava do mesmo jeito antigamente, na época quando Ele fez Adão, da mesma forma que Ele pensa hoje. Amém? Uma das coisas que a gente aprende nessa matéria é justamente de como nele não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda nada. Ele continua aquele mesmo Deus das promessas e garantias que a Bíblia nos dá. Amém? Então, quando nós conhecemos a Ele, nós estamos protegidos das variações que o mundo nos oferece. Quando nós conhecemos a Deus, quem Ele é, nós ficamos protegidos das novidades do mundo ou do diabo. Amém? Você é grato por isso? Eu sou muito grato por isso, irmãos, porque é segurança para nós. Amém? É segurança para nós. Abra sua Bíblia agora em João. O Evangelho, tá? Capítulo 17. João capítulo 17. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 3. Ele diz, e a vida eterna é esta, que Jesus está orando pelos discípulos, tá? Antes de ser crucificado. Ele diz, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, falando do Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E lá no final da oração, lá no versículo 26, ele diz assim, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Olha aqui, Jesus está dizendo que o propósito de vida dele aqui foi fazer o nome do Senhor ser conhecido, o Pai ser conhecido por nós. Você vai observar que toda vez que se falava algo parecido a respeito do Pai, Jesus ele se espantava. Uma vez ele chegou para os discípulos e disse, olha, eles pediram para ver o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, olha, vocês estão comigo há tanto tempo e agora está pedindo para ver o Pai.
Por quê? Porque Jesus era exatamente a expressão de quem Deus era, de quem Deus é. Aqui na terra. O propósito de vida de Jesus foi fazer o Pai ser conhecido. Não há glória maior, irmãos, do que conhecer a Deus. Não há glória maior do que essa, irmãos, porque você fica seguro quanto às coisas. Você fica tranquilo, irmãos, você não teme o amanhã. Você não teme os rumores, você não teme a guerra, você não teme a fome, você não teme a doença. Elas podem chegar, irmãos, podem tentar atingir. Eu sempre digo isso, que quando Jesus fala sobre a casa firmada na areia e a firmada na rocha, ele fala que elas passam exatamente pelos mesmos problemas. Você já percebeu? O vento bate sobre as duas. A chuva vem sobre as duas. Ok? Significa que os problemas podem acontecer. Eles podem passar por você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você conhece o seu Deus, eles só vão passar por você. Eles não vão levar nada seu. O vendaval não te leva a nada. A ventania não leva nada de você. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Paulo tinha tanta certeza disso. Olha lá o Romanos capítulo 8, por favor. Olha só. Romanos capítulo 8. Ele faz duas afirmações aqui no capítulo 8. No versículo 18. Romanos 8. Versículo 18. Ele faz uma afirmação e diz o seguinte: olha, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E quando ele diz assim, eu tenho por certo, a expressão no grego aqui é como se ele tivesse dito o seguinte: eu fiz o cálculo. É como se ele tivesse pesado as duas coisas, calculado minuciosamente. E ele diz, eu tenho por certo. Ou seja, eu cheguei a essa conclusão exata, de que os problemas, tudo que a gente passar aqui, não pode se comparar à glória que há de ser revelada em nós. Olha que certeza, só pode ter essa certeza, irmãos, quem conhece o seu Deus. Aí lá no final ele vai dizer aquilo que a gente já conhece, no versículo 36. Aliás, 38, desculpa. Diz, porque eu estou bem certo. E aqui não, esse bem certo já é diferente. A melhor tradução aqui seria, eu estou persuadido. Eu fui convencido. Por quê? Porque é o contexto do versículo 16, quando ele diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Então, quem persuadiu ele? O próprio Espírito Santo. O relacionamento dele com Deus chegou a tal ponto que ele diz, olha, eu fui convencido. É como ele está dizendo, eu fui convencido pelo Espírito Santo. Eu fui persuadido por ele. Eu me apeguei aos seus argumentos de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Certeza sobre o meu amanhã. A dificuldade do presente não vai conseguir mascarar, não vai conseguir desviar o seu olhar, o seu entendimento de quem Deus é para você e de que Ele reservou um futuro glorioso para você.
Ele te comprou por bom preço. Lembra que eu falei isso no começo? Para te dar um futuro glorioso. Ele não nos resgataria, irmãos, do mundo para nos abandonar, para nos colocar uma doença, para nos deixar sem esperança, sem expectativa, na miséria. Não, porque eu estou convencido, eu estou bem certo de quem Deus é. Eu estou bem certo do que Ele tem para mim. Eu estou bem certo do que vai me ocorrer nos dias que virão. Eu estou bem certo de que Deus tem um futuro grandioso para a igreja à distância. Amém. Ele não traria você aqui por nada. Ele não traria os seus pastores por nada aqui. Aleluia. Aleluia. Conhecer o nosso Deus, irmãos, é estar acima da perspectiva humana, porque o homem diz o seguinte: olha, eu preciso ver uma luz no fim do túnel. Não, no túnel você é a luz. E mesmo que você não esteja vendo a saída, mesmo que você esteja de olho fechado, você já conhece o final da história. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos chamou. Amém. Você entende sobre isso? O diabo não tem como roubar isso de você, irmãos. Conhecer a Deus é sim a maior glória que você pode ter. Sabe, irmãos, quando nós entendemos quem Deus é em nossas vidas, quando nós entendemos, irmãos, como agradá-lo, a nossa adoração muda. A nossa maneira de louvar muda, a nossa oração muda, a nossa confissão muda. Por quê? Porque a gente sabe quem Ele é. A gente sempre usa, nós verbianos usamos o exemplo de Jó, né? Porque ele dizia só: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de fato. O que Jó estava dizendo, eu não vou falar mais as besteiras que eu falei antes, porque agora eu sei com quem eu estou lidando. Amém? Amém? Eu sei quem você é, de fato. Sabe, irmãos, quando eu não conhecia Deus, eu vivia uma vida movida à ansiedade, à necessidade. Quando eu não conhecia Deus, a única coisa que eu pensava é o seguinte: olha, eu preciso mudar de vida. Então, eu nasci na periferia e com muita dificuldade, não fui criado filho de mãe solteira, sobrinho de mãe solteira e neto de mãe solteira. Eram 3 mulheres em casa e eu. Depois minha tia teve uma filha um pouco mais nova que eu, menina também. E eu só pensava: não, eu preciso mudar de vida, eu preciso me formar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso... E eu foquei, durante um tempo na minha vida, eu pensava tanto nisso, foquei tanto nisso. Porque eu não conhecia o Deus que eu servia. Eu não conhecia o Deus que me chama de filho. Então, eu fazia de tudo, contando apenas com a força do meu braço. Mas quando eu conheci o meu Deus, quando eu entendi quem Ele é em mim, quando eu entendi o que Ele já conquistou para mim, quando eu entendi que Ele já esteve no meu futuro, quando eu entendi, irmãos, que eu não preciso temer a falta, eu não preciso temer nada, toda a minha perspectiva mudou, as minhas emoções foram para o lugar. Porque eu entendi, irmãos, que eu não sou o que momentaneamente a minha carteira, a minha conta bancária, a minha geladeira diz. Eu não sou o que a roupa que eu posso usar, irmãos. Eu sou aquilo que Ele diz que eu sou. Amém. Aleluia. Eu abri a Bíblia, é como Deus trata comigo. Eu abri a Bíblia simplesmente em Provérbios e a Bíblia estava dizendo: olha, a lagartixa, ou ela rasteja pelo chão, mas mesmo assim frequenta os mais belos palácios. E eu disse: meu Deus, se a lagartixa tem essa moral com Deus, que dirá eu? E eu olhei para aquilo, mas eu entendi o que Deus estava falando comigo.
Ele estava dizendo, olha, não é você, sou eu. Não é você que vai, sou eu que coloco. Conhecer a Deus, irmãos, é poderoso demais. Você entende que a sua verdadeira identidade, irmãos, não está aqui no que se pode ver. A Bíblia diz, irmãos, que se você espera pelo que você já vê, pelo que você já tem, você não está tendo esperança. Isso não é esperança, isso não é fé, irmãos. Crer é contra as probabilidades, irmãos. Crer é contra as possibilidades. Imagine só, se a Bíblia diz que o justo viverá da fé. A Bíblia não diz isso? Amém? Você sabe disso, né? O meu justo viverá da fé, não é assim? Aí lá em Provérbios ele vai além, ele diz, olha, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, não é assim? Amém? Hebreus 10:38, se você quiser conferir lá, se você não estiver acreditando em mim. Hebreus 10:38, está escrito exatamente isso. Então o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Significa, irmãos, então aí você vai e começa a pensar, se o justo precisa viver da fé, significa que nós, enquanto andamos aqui na terra, precisamos continuamente desafiar o impossível. Pastor tem que ser um ser inquieto. Pastor bom, ele é inquieto. Em que sentido? Estou falando que é para ser agoniado não, tá? É inquieto no sentido de que ele nunca está acomodado. Quando você está à frente do rebanho, você está falando fé o tempo todo. Você está falando em expansão, você está falando em salvação, você está falando em melhoria ao seu redor. Você começa, se a igreja estiver tudo bem, ele começa a dizer, olha, mas eu quero que o entorno da igreja também esteja bem. A cidade, o estado. Está sempre avançando. Por quê, irmãos? Porque o justo vive de fé. Vive de contrariar as possibilidades, irmãos. Vive de contrariar o que é fácil. Vive, meus irmãos, de colocar o pé para Deus colocar o chão, continuamente. Aleluia. Em casa eu aprendi que, às duras penas, porque eu era muito cabeça dura, e queria só confiar em mim. Mas eu aprendi que na minha casa eu tenho 2 orçamentos. O meu orçamento lógico, amém? É importante você ter o seu orçamento, tá certo? Planejamento financeiro, amém? Glória a Deus, é importante, tá? Você não pode também dar uma de doido e sair para aqui, não, eu tenho fé, vou fazer dívida maior do que o que eu tenho de receita. Não é isso que eu estou falando. Você tem o seu orçamento, ele tem que ser equilibrado, pensado, repensado, não é assim? Mas eu também tenho o orçamento do céu. E esse orçamento do céu é o quê? Significa que eu vou sair fazendo dívida? Não, significa que eu vou confessar. Eu vou confessar e crer até chegar. E se Deus me der uma direção, irmãos, de dar um passo sobre a palavra dele, lembra? Porque ele sabe mais do que eu. Eu sei que ele vai chegar junto também. Amém? Esse é o poder de conhecer a Deus. Sabe, lá em 1 João, você não precisa abrir. O apóstolo João, ele vai dizer o seguinte, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo. A gente ouve muito isso, né, nas canções, né, no nosso dia a dia, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas você sabe que se você for ler o contexto do capítulo 4 todinho, ele começa a dizer que Deus é amor, lá no versículo 8, aí ele vai seguindo, versículo 13, 14, 15 e tal, aí acho que é no 18 que ele diz que, 18 ou 19, ele vai dizer, olha, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas naquele contexto, ele estava falando sobre medo de juízo, pastor. Ele está dizendo, olha, o verdadeiro amor, ele pressupõe uma intimidade, um conhecimento tão próximo, tão profundo, que ele vai tirar o medo totalmente. Você quer ver um exemplo prático? Você não tem, eu acredito, né? Quem tem um casamento aqui normal e saudável, você não tem medo do seu cônjuge.
Você tem medo de ficar sozinha com seu cônjuge? Tem? Não tem. Não, algumas mulheres têm, né? Mas é por outros motivos. Mas você não tem medo do seu cônjuge, você não tem medo do seu amigo. Uma vez o meu chefe me deu a senha do banco, me deu o cartão e a senha do banco dele. Ele disse, você tem como pagar essa conta aqui para mim, por favor? E eu fui com muita alegria, amém, irmão? Amém? E eu fiquei impressionado, disse, o cara me deu o cartão e a senha. Mas por quê? Ele me conhece há 14 anos. Trabalho com ele há 14 anos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Intimidade lança fora a dúvida, o medo. Deus, irmãos, quer ser conhecido. Ele quer libertar muita gente que tem medo do seu amanhã ou do que ele poderia fazer. Conheça o seu Deus e fique livre para correr muito mais veloz, muito mais rápido. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos agora, só um pouquinho. Aleluia. Você ouviu essa mensagem hoje e à medida que você foi ouvindo essa mensagem, você foi percebendo que há ainda coisas muito mais profundas para você entender sobre Deus, sobre aquele que te criou. E você hoje gostaria de tomar a decisão de dar o seu passo em direção a Ele. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo pessoas no mundo dizer o seguinte: olha, queria que Deus desse um passo em direção a mim, fizesse algo por mim, me socorresse, me ajudasse, viesse em meu socorro, me respondesse. E eu quero dizer para você o seguinte, irmãos: o maior passo que Deus poderia dar em direção a você já foi dado quando Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Aquela foi a iniciativa de Deus para com todos os seres humanos. E hoje Ele oferece gratuitamente para você a oportunidade de ter um relacionamento próximo com você, de se apresentar a você profundamente, com intimidade, se mostrar como o socorro bem presente que Ele é, aquele que não atrasa e nem falha, que sempre chega na hora certa, com a palavra certa. E você quer dar esse passo agora, você, em direção a Ele. Há alguém aqui que gostaria de fazer uma aliança com Deus, aceitando, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que se com a boca a gente confessar e crer no coração, nós somos salvos. Há alguém que não tem certeza de salvação, não tem certeza se é salvo, e quer dar esse passo hoje em direção à salvação, em direção ao conhecimento de Deus. Há alguém aqui? Se há alguém nessa condição, levante a sua mão no seu lugar e diga: eu quero hoje reconhecer Jesus como o meu único e suficiente Salvador e Senhor. Existe alguém aqui? Não? Todos salvos? Amém. Se você ainda estava nessa condição e mesmo assim não teve coragem, eu oro e declaro que Deus te deu uma outra oportunidade, que essa palavra floresça no seu coração
Eu declaro pessoas, situações acontecendo por esses dias para confirmar o que foi pregado. Sabe, irmãos, eu creio num Deus que é o mesmo, e a Bíblia diz que Ele confirmava a palavra com sinais e prodígios. E quando a gente fala de sinais e prodígios, eu sei que já remete logo a curas, maravilhas, milagres extraordinários. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos, Deus também confirma a palavra com pequenos gestos, pequenos milagres, pequenas ações. E eu declaro que essa palavra floresça aqui em Instância, em nome de Jesus. Eu declaro que frutifique, frutos sendo colhidos pela liderança aqui da igreja local. Eu declaro a mão de Deus fazendo produzir a 100 por 1. O conhecimento de Deus como nunca antes chegando aqui. A maior arma para o avivamento, irmãos, é conhecer o nosso Deus, para que a gente possa estar suficientemente pronto e aberto para o seu mover, para que a gente tenha o cuidado de não limitar o que Ele quer fazer. Aleluia. Para que a gente esteja tão pronto quanto o apóstolo Paulo, que chega assim na epístola e fala: olha, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele estava dizendo o seguinte: o meu pensamento, minha capacidade de raciocínio sobre o que esperar de Deus, ela é limitada. Mas eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que eu estou escrevendo aqui. Muito mais do que o que eu estou falando para vocês. Muito mais do que o que eu penso sobre vocês, sobre a igreja, sobre mim. Ele é poderoso para fazer muito mais. E outra, segundo o seu poder, que opera em nós. Que estejamos prontos para o agir de Deus. Amém? Pastor, muito obrigado, viu? De verdade, de coração. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.